Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: sou da Umbanda e vejo vultos e espíritos. Bom, de vez em quando aparece aqui na terreira alguns irmãos para consultar que dizem que veem espíritos, que veem vultos dentro de casa, no local do trabalho, e também alguns irmãos da corrente seguidamente falam que veem espíritos, que veem vultos, e isso para mim é normal. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião espiritualista que manifesta espíritos, ou seja, os espíritos são os desencarnados. Então isso é normal, isso faz parte. O que são os guias? Aí eu pergunto para as pessoas, o que são os guias e protetores de Umbanda? Os falangeiros, o caboclo, o preto velho, o herê, o exu, a bombogira, que são? Os exus, as bombogiras, os caboclos, são espíritos. Então, seria normal que as pessoas entendessem que, por serem espíritos, esses espíritos não só se comunicam com os encarnados através do processo da incorporação, que se dá no, entre aspas, né, o processo entre aspas da incorporação que se dá nos terreiros de Umbanda. Então, os irmãos que querem entrar para a Umbanda, ou que já entraram para a Umbanda, eles têm que terem isso bem claro nas suas consciências. A Umbanda é uma religião que lida com espíritos. Os nossos guias, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, os nossos exus, os nossos pombogiras, são espíritos. Espíritos desencarnados que têm um certo grau de luz, de evolução, e desejam auxiliar os encarnados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, digamos assim, através da comunicação que se dá dentro dos terreiros a partir de uma incorporação num médium de Umbanda. Mas não é só a partir da incorporação dos médiuns que os espíritos se comunicam. A gente sabe que muitas vezes se faz necessário que um espírito, um guia, um protetor, um caboclo, um preto velho, um guardião, uma guardiã, se comunique com a gente através de outros tipos de mediunidade. Não só através da incorporação, da dita incorporação que ocorre nos terreiros de Umbanda. Às vezes a gente vai sair para a rua e pode ter um acidente ou acontecer qualquer coisa, e muitas vezes essas entidades nos avisam através de uma mediunidade de vidência, através de uma mediunidade de audição, como eu sempre falo aqui, que são coisas normais dentro da Umbanda. As pessoas têm que pensar que a gira de Umbanda, ela não ocorre todos os dias, e nem toda hora. Normalmente, aquelas sessões, aqueles terreiros que mais fazem, tem no máximo, acho que 1 ou 2 giras por semana. Eu acredito que mais que isso não. Então, mas só que os espíritos muitas vezes precisam se comunicar com os seus médiums ou com outras pessoas através de outros tipos de mediunidade. Então, é normal. O que eu quero dizer é que é normal, sim, que nós, umbandistas, por vezes, possamos perceber, enxergar um espírito ao nosso lado. Isso faz parte do ritual de Umbanda. Isso é normal. Eu me lembro de um caso que ocorreu, na verdade, ocorreu várias vezes, tá? Mas é sempre o mesmo caso de algumas pessoas que têm a mediunidade de evidência, vieram na nossa gira, na nossa terreira, e se sentaram lá no fundo
e disseram assim, depois da sessão, olha, eu estava sentado aqui assistindo a tua reunião, a terreira, a gira, e por vezes eu notei que lá na tronqueira tinha um espírito lá, tá? Com tais e tais características. E mais de uma pessoa falou isso para mim. E eu digo assim, não, tudo bem, como é que era? Era assim, 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 assado? Sim, era assim. Tá, não. Esse é o nosso guardião. E aí eu me lembro que teve uma vez que uma pessoa, não me lembro se foi uma irmã que chegou e disse isso para mim. E aí estava do meu lado uma outra pessoa que era daqui da casa, uma outra irmã que era daqui da casa, que é daqui da casa, e que faz parte da corrente, era uma médium que estava iniciando, que está iniciando, e ela perguntou para mim, tá, mas isso aí é ruim? Eu digo, não, isso é bom. Por quê? Porque o objetivo da tronqueira é o quê? É um assentamento que tem como objetivo ter um espírito, ou melhor, um guardião, que é um espírito, como eu já falei, os guias e protetores, os falangeiros de Umbanda são espíritos, que fique lá na frente, cuidando, guardando a entrada da nossa terreira. Então é normal, quem tem evidência, né, se tiver a permissão, é claro que não é assim, de ver que na entrada da nossa terreira, perto da nossa tronqueira, do assentamento da nossa tronqueira, tem um espírito ali que faz a guarda. Então isso é normal. Então eu já comecei a trabalhar na mente dessa irmã que aquele tipo de coisa era normal. E que provavelmente, né, eu digo até que deveria acontecer isso com ela quando ela tivesse o seu assentamento, a sua tronqueira na sua casa. Se fosse, é claro, se for, é claro, do desejo dela. Então, o umbandista vê vultos, vê espíritos, é normal. Bom, aí tem uma outra coisa que é importante. Por que a gente estuda aqui? Por que a gente tem dias na nossa terreira que são separados dos dias de giras? E nesses dias a gente faz uma doutrina que tem uma grande parte da doutrina kardecista. Na nossa doutrina aqui da terreira, a gente faz um estudo em grande parte, vamos dizer assim, 80% ou mais da doutrina kardecista. Por quê? Porque a doutrina kardecista, ela nos prepara, ela nos ensina a lidar com esse tipo de fenômeno. Então, os médiuns, os irmãos aqui da nossa terreira, eu tenho certeza que são pessoas preparadas para esse tipo de fenômeno. Por quê? Porque a rotina da nossa casa, é o objetivo da nossa casa, preparar médiuns, preparar pessoas para lidar com o mundo espiritual. Então, se a pessoa vai girar bonito, vai colocar uma guia bonita, ou vai vestir uma roupa bonita, isso aí não importa. Porque a religião é uma religião espírita. A gente tem que dar o quê? Uma preferência para o estudo e o entendimento do mundo espiritual. E não só dos rituais físicos que acontecem. Às vezes eu vejo pessoas que estão mais interessadas na parte física do ritual do que na parte espiritual, propriamente dita. Só que a parte espiritual, ela é muito, muito, muito mais importante que a parte física. Não digo que os rituais, a compreensão dos rituais não seja importante. Sim, é importante, tudo tem a sua importância. Mas entender e ter uma certa tarimba, ou melhor, ter uma certa experiência com o mundo espiritual é muito importante. Porque aí, quando acontece um fenômeno de uma pessoa ver um espírito, a pessoa vai saber, em primeiro lugar, identificar que espírito aquele, se aquele espírito é um guia espiritual que acompanha essa pessoa, ou seja, se é um espírito bom ou se é um espírito ruim, se é um obsessor ou é um guia de luz. Então, o que eu sempre falo aqui, tem que ter um estudo. A religião de Umbanda é uma religião muito bonita, mas tem que ter estudo. Não adianta só, como eu digo, botar uma guia no pescoço, toda colorida, botar uma roupa branca
e sair girando. Não, não é só isso. Tem que ter uma compreensão maior do mundo espiritual, para que os nossos médiuns, para que as pessoas que queiram entrar para a Umbanda saibam o que fazer quando vem um espírito, quando vem um vulto, quando vem um guia espiritual, e principalmente saibam, o que eu acho muito importante, não é só ver, mas que saibam identificar se aquele espírito que elas estão vendo, estão sentindo, porque existem vários tipos de mediunidade, estão ouvindo, se aquele espírito que essas pessoas estão percebendo é um espírito bom ou é um espírito ruim. Porque eu acho assim, sem isso, sem esse conhecimento, tu não tá pisando num solo firme. Então, muitas vezes as pessoas acham que a religião é só a parte física. Não. A religião precisa, o religioso, aliás, o religioso, o médium umbandista, ele precisa ter principalmente esse tipo de conhecimento. Ter principalmente esse tipo de domínio da espiritualidade. Para que depois não chegue, como já ocorreu com algumas pessoas, alguns irmãos que pertencem a outras casas, que vieram aqui na terreira preocupados. Por quê? Porque viram espíritos, viram vultos dentro de casa e não sabiam o que fazer. Então é complicado, né? Eu acho que todo dirigente deveria dar uma boa doutrina para os seus filhos, para os irmãos da corrente, para que eles tivessem uma experiência para lidar com esse tipo de coisa e não ficarem com medo. E também uma coisa que eu acho muito, muito importante também é o quê? A pessoa que vai entrar para a Umbanda já saber de imediato, tá? De imediato que ela vai lidar com espíritos. Não tem como. Então, eu acredito que o dirigente tem por obrigação mostrar para aquela pessoa que vai entrar que a sua vida religiosa dentro da Umbanda, dentro do terreiro, ela é muito mais que aspectos físicos, como guias, roupas, como eu já falei várias vezes. Ela tem a parte espiritual. Então, se a pessoa não quer ver, a pessoa tem medo de ver espíritos, a pessoa tem medo de ter essa comunicação com o mundo espiritual, aí a coisa fica complicada, porque a comunicação com os espíritos faz parte do ritual de Umbanda. Bom, gente, mais uma vez foi um privilégio ter estado com vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like aí para nos ajudar. E se você achou que as informações deste vídeo são válidas, servem para outras pessoas, como eu sempre digo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook e até mesmo no seu Instagram. E para aqueles irmãos que não conhecem ainda o nosso canal, eu peço que vejam o nosso canal, a Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, que é um canal que tem aqui no YouTube, e que inscrevam-se no nosso canal. Gente, muito obrigado e fiquem com Deus.